1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 13, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Deus, que nessa manhã essa palavra ela vem de encontro às necessidades nossas e da tua igreja, que o Senhor fale conosco por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado sobre o Espírito Santo, Igreja Comunidade do Espírito, e hoje eu quero falar sobre a igreja. Nós falamos sobre muitas coisas, e hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja, o Espírito Santo e a igreja. Queridos, é profundamente desafiador você fazer parte de uma igreja bíblica. Tanto é desafiador você criar uma comunidade cristã que seja bíblica, quanto também é desafiador você participar de uma comunidade cristã que seja bíblica. Não sei se os irmãos percebem a diferença. A constituição, a construção, o desenvolvimento de uma igreja bíblica é desafiador. É mais fácil criar uma igreja não bíblica. Mas quando você cria uma comunidade bíblica, é também desafiador para as pessoas dessa comunidade fazerem parte da comunidade bíblica. É desafiador. Eu quero começar essa reflexão fazendo referência a 6 problemas que têm um poder destrutivo muito grande para a igreja. Então, são 6 problemas que podem destruir uma comunidade cristã bíblica. E eu usei um acróstico para fazer isso, segundo as 6 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F. 6 problemas que podem destruir uma igreja bíblica. Primeiro problema, letra A, apatia. Apatia significa que as pessoas em uma igreja estão apáticas e desanimadas, estão frias. Elas não reagem à pregação, não reagem à exortação, não reagem à exposição da Escritura, elas leem a palavra, mas elas permanecem apáticas. Porque a apatia traz consigo outro problema, que é a acomodação dentro da apatia. O que é pior do que estar apático? É estar acomodado com a apatia. Então a pessoa já está acostumada a ser apática. Elas desistiram de lutar contra a apatia. Então você tem um problema grave, que é a pessoa estar apática, e você tem então outra letra A dentro da apatia, que é aquela pessoa que está acomodada dentro da sua apatia. Sabe, aquela pessoa que não cresce, não se desenvolve espiritualmente, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, não tem uma vida de ganhar pessoas para Jesus. Isso é apatia. Ela vem para o culto, ouve a palavra, sai do culto, é como se nada tivesse acontecido. E isso é apatia. E o que é pior do que apatia é você se acomodar com esse tipo de vida, é você não querer mudar. Letra A, apatia. Letra B, brigas. As brigas acontecem porque as pessoas focam em extremos nas diferenças que elas têm, nos pensamentos diferentes. É comum, e nós já falamos sobre isso, que as pessoas em uma igreja pensam diferente. É um direito que as pessoas têm, a diferença, ao pensamento oposto, ao pensamento contrário. Isso é comum não apenas dentro da igreja, mas em qualquer instituição com mais de uma pessoa. Se você tem 2 pessoas convivendo, você já tem 2 pensamentos potencialmente distintos. Qual é o problema? É quando as pessoas elas focam em demasia no pensamento diverso e acabam brigando por conta disso. E a gente acaba, por conta desse sentimento de briga, de belicosidade, outra palavra com a letra B, de belicosidade, a gente acaba vivendo em um misto de tensão
e de medo. Então, a gente tenta manter as coisas em uma determinada ordem, sabe? Pisando em ovos, como se diz na expressão popular. A gente tem medo de desagradar porque tem medo da briga. Então, igrejas, elas se destroem quando nós temos muitas vontades e pouca unidade. O problema não é as pessoas terem vontades distintas, não é terem pensamentos distintos, mas elas não encontrarem razões para a unidade dentro desses pensamentos distintos. Então, A, apatia, B, brigas, C, conformismo. Em que sentido? Existem duas maneiras das igrejas ou dos membros de igreja se tornarem pessoas conformistas. Primeiro, quando o crente da igreja, ele vive como qualquer incrédulo. Não tem diferença nenhuma. Talvez tenha uma melhoria no linguajar, uma melhoria na qualidade musical, mas não existe melhoria de caráter e comunhão com Deus. A pessoa acha que ser crente é ser ético apenas, é ter uma vida puramente ética. Então, ou seja, a gente é tão crente quanto incrédulo, nesse sentido, de que nós não nos diferenciamos em nada daqueles incrédulos e da sua vida. Então, existe esse mundanismo, de que a pessoa consegue sair de uma igreja e ir para um show essas bandas aí que eu não conheço o nome, seculares, de forró, vai para o bar tomar uma cerveja, enfim, não tem diferença nenhuma, mas também tem um outro tipo de conformismo, que é viver o cristianismo assim como qualquer outro religioso vive a sua religião. Isso também é um conformismo com o mundo. Porque você tem o budismo, você tem o taoísmo, você tem o espiritismo, você tem o catolicismo, você tem o mormonismo, você tem toda uma série de religiões e seitas, e essas pessoas vivem segundo a integridade das suas seitas. E o que nós fazemos? Nós vivemos religiosamente a nossa religião batista. Então, nós adequamos a nossa vida a determinados comportamentos dentro da nossa religião e nós, então, vivemos como qualquer outro religioso, né? A Bíblia diz, se a nossa misericórdia, se o nosso comportamento não exceder de muito dos escribas e fariseus que eram religiosos, a gente não entra no céu. Conformismo, apatia, brigas, conformismo. Letra D, desinteresse. Então, há um desinteresse por aquilo que deveria despertar o nosso desejo espiritual. Então, isso, queridos, tem um potencial destrutivo enorme para uma igreja. Quando as pessoas perdem interesse de ler a Bíblia, você quer um negócio mais mortal do que isso? Crente que não lê a Bíblia. A pessoa perde o interesse de orar, de ter uma vida de oração. Por mais parca, menor que ela seja, a pessoa perdeu o interesse, não ora mais. Ou faz aquela oração do café da manhã, do almoço e do jantar. Ou ela ora quando está o pastor orando no culto. Ou ora quando a irmã Antônia pede para orar no momento missionário. Aí pronto, orei. Então, o desinteresse pelas atividades, pelas disciplinas espirituais, é assim, é devastador para a igreja, devastador. Mata, destrói qualquer igreja. Então as pessoas não têm mais interesse pela leitura bíblica, não têm mais interesse pela oração, pela escola bíblica dominical, pelo culto de oração, nem pelo culto dominical as pessoas têm mais interesse. Elas ficam torcendo para chegar no sábado à noite, aparecer alguma proposta de algum compromisso para não ter obrigação ou não se sentirem obrigados para vir no culto de domingo. O que é isso? É desinteresse. Isso mata, isso destrói a igreja. Então, existe um desinteresse pela palavra, existe um desinteresse pelo envolvimento no serviço de Cristo, existe um desinteresse pelos irmãos da igreja, e quando eu estou falando do desinteresse, não é desinteresse em perguntar para o pastor, pastor, cadê fulano? Não, é o seu interesse, não é pela pessoa através do pastor, mas é o seu interesse demonstrado pela pessoa, diretamente à pessoa. Isso é o verdadeiro interesse pela pessoa. Quando você, rapaz, faz tempo que eu não vejo o fulano, eu vou ligar para ele, eu vou na casa dele, eu vou procurar abençoar a vida daquela pessoa. Então, quando a gente perde o interesse pela comunidade cristã,
pelas atividades espirituais, pelas disciplinas espirituais. Muito complicado isso. Desinteresse, apatia, briga, conformismo, desinteresse, esquecimento. Quando as pessoas começam a esquecer de qual é a nossa vocação, por que nós somos chamados? Nós fomos chamados e enviados para proclamar as boas obras. Nós não podemos esquecer que a vocação da igreja é a proclamação do Evangelho. É nossa responsabilidade, não é responsabilidade do pastor, da diretoria, da liderança, do Projeto Semente, é nossa responsabilidade pessoal e individual. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. É minha responsabilidade. Então, todo tipo de evento, todo tipo de culto, todo tipo de estratégia que a igreja use para terceirizar aquilo que é responsabilidade dos indivíduos, não é uma bênção em si para a igreja. Claro, Deus usa. Então a gente pode fazer uma cruzada evangelística, não tem problema, a gente pode fazer pequeno grupo evangelístico, a gente pode fazer uma atividade evangelística, mas isso não pode substituir a minha responsabilidade individual. Eu não posso me esquecer de que a minha responsabilidade é, como crente, como pessoa, como indivíduo, proclamar o Evangelho. Apatia, brigas, conformismo, desinteresse, esquecimento e, por fim, a nossa boa, entre aspas, velha e conhecida fofoca. Essa não pode faltar. Queridos, eu me converti em 92, eu tenho mais de 30 anos de igreja. Em 2027 eu vou fazer 30 anos de ministério pastoral, e se tem uma coisa que eu vi destruir vida de pessoa, de igreja, não só de pastor não, é de pessoas da igreja, é fofoca. Não é à toa que o livro de Tiago, ele gasta um capítulo inteiro falando sobre a nossa língua. Então, queridos, tem um potencial destruidor, né? Para as relações. Como é que você confia em alguém que você sabe que vai falar mal de você? Queridos, vocês acham, você sabe qual é o lugar que o diabo mais frequenta em igreja, principalmente igreja batista? Vocês sabem qual é? Vocês sabem. Qual é o lugar que o diabo mais frequenta em igreja batista? Não é aqui dentro não, o diabo não está aqui dentro. Ele está ali fora, no corredor. É no corredor que o diabo gosta de abordar as pessoas. Então, queridos, eu estou falando isso porque eu me converti numa igreja batista. Eu tinha um pastor que eu prezava muito, já é falecido inclusive, que eu amava muito. Foi o pastor que me levou para o seminário, foi um pastor que me batizou, foi o pastor que me ordenou no ministério, meu primeiro ministério pastoral, e eu vi muitas pessoas em corredor falando mal daquele homem. Muitas pessoas. Então, queridos, poucas coisas têm mais poder de destruição de uma igreja do que a fofoca. Poucas coisas. Talvez se Satanás ele surgisse aqui de maneira visível, não causasse tanto espanto e destruição da igreja quanto pessoas que usam mal a sua língua. Destrói, cansa, exaure. É um tipo de abuso espiritual que a gente comete contra os outros. São algumas, queridos, é uma introdução que eu precisava fazer, até porque esse ano, eu acho que foi o ano que nós mais falamos sobre igreja nessa igreja. Nós estudamos na nossa escola bíblica dominical 2 dos melhores livros da atualidade que tratam sobre igreja. Quero que é uma igreja saudável, do pastor Mark Dever, e a Treliça e a Videira, do Colin Marshall e do Tony Payne. E eu lamento muito, sou muito sincero, de que eu esperava que a nossa frequência no estudo desses 2 livros fosse muito maior, principalmente por parte da liderança. Então, esse ano nós falamos muito sobre igreja, tanto que eu tive dificuldade de estudar esse tema, de falar sobre isso, porque no meu coração vinha a mensagem, que eu já falei tudo o que eu podia falar sobre a igreja esse ano. Mas eu quero aqui
acrescentar algumas coisas a mais em relação ao Espírito Santo e à igreja. Como diz 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 13, que é um texto que vai ressaltar a maneira como o Espírito Santo nos introduz dentro dessa relação que é a chamada de corpo de Cristo. Então, nós temos aqui no versículo 12, a apresentação, onde nós teremos aí ressaltadas duas realidades do corpo. Primeiro, existe um corpo, mas existem muitos membros. Então, se existe um corpo, pressupõe que a igreja deve trabalhar pela sua unidade. Porque nós temos muitos membros, como diz o texto, mas nós temos apenas um corpo. E eu já falei em pregações aqui sobre que a nossa diversidade, seja ela qual for, não atrapalha a unidade da igreja, na verdade colabora com ela. Agora, perceba que quando Paulo ele está falando no versículo 12 sobre o corpo de Cristo, ele não está falando necessariamente sobre a igreja local, ele está falando sobre o chamado corpo místico de Cristo, que é a união de todos os crentes em todos os lugares do mundo durante todas as épocas. O corpo de Cristo é exatamente isso, a igreja do Senhor não é a igreja local. A igreja do Senhor é a comunhão de todos os crentes, espalhada por todos os lugares do mundo, durante todas as épocas. É o chamado corpo místico de Cristo, aquilo que nós chamamos de igreja universal. Todos os crentes genuínos, verdadeiramente salvos, eles estão conectados, enxertados, reunidos nessa igreja pelo Espírito Santo. Então, Paulo ele está chamando a atenção para essa realidade universal de um corpo que é composto apenas por crentes, mas essa realidade universal, ela tem uma manifestação local, que nós chamamos da igreja local, onde estão congregados os crentes verdadeiros e os falsos crentes, porque a gente não tem como saber. Na igreja universal, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o Senhor sabe quais são os que estão compondo essa igreja, mas na igreja local eu não sei quem é e quem não é. A gente não tem como ter absoluta certeza. Talvez a gente se surpreenda ao chegar no céu e não encontrar determinadas pessoas que faziam parte da congregação. Nós não temos como ter certeza, como diz aquela parábola do Senhor sobre a ceifa, daquele inimigo que semeou junto com o trigo o mosto, né? Aquele grão que era impróprio para consumo. E ele diz o que? Vamos esperar chegar ao final do tempo, que quando haver a produção de fruta, a gente vai conseguir considerar quem é o trigo e quem é o joio. Então, amados, nós temos dentro da igreja universal, nós temos a manifestação da igreja local. E é imprescindível que aqueles que estão inseridos dentro da igreja universal, no corpo vivo de Cristo, na chamada igreja, o corpo místico de Cristo, estejam vivenciando localmente a sua espiritualidade. Então você não pode fazer parte da igreja universal e abdicar da igreja local. Isso não existe. Esse negócio de desigrejado, né? Essas pessoas que dizem, olha, eu sou da igreja universal, mas não sou da igreja local. Tanto que o que nós encontramos no Novo Testamento são manifestações locais dessa igreja universal. 1 Coríntios é uma epístola escrita para uma igreja local. Todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas para igrejas locais. Então, a igreja local é imprescindível como uma manifestação visível da igreja invisível. Então, aquela igreja que nós não vemos, que é a reunião mística dos verdadeiros crentes, ela se manifesta localmente através da igreja visível. No caso, a Igreja Batista do Natal é uma igreja, é uma expressão local desse corpo místico, e dentro desse local nós reunimos pessoas que são crentes, nós acreditamos assim, e pessoas que talvez não sejam crentes. Estejam vindo a esse lugar, jamais tenham tomado uma atitude de conversão, e seguem em sua vida condenada. Assim também, como dentro de uma igreja local, nós congregamos crentes genuínos, sinceros e verdadeiros,
E nós também congregamos pessoas que não são crentes, mas se apresentam como crentes. Então, isso é o que acontece dentro da igreja. Então, quando Paulo ele está falando sobre esse corpo, nós precisamos entender que existe essa diferença entre a igreja universal e a igreja local. E como nós, então, fazemos parte dessa realidade desse corpo? É dito no versículo 13. Ele diz, o texto, que nós somos introduzidos dentro dessa igreja mística, desse corpo místico, dessa igreja universal, eterna, somos introduzidos nela pelo Espírito Santo. Então perceba que nós, em se tratando do Espírito, fizemos várias referências ao Espírito que regenera, ao Espírito que adota, e agora nós estamos falando do Espírito como aquele que nos concede a graça de participarmos desse corpo de Cristo. Então, inclusive a expressão que ele usa, nós somos batizados em um só corpo, essa expressão batismo aí, não faz referência ao batismo nas águas. É uma metáfora da obra que o Espírito faz ao nos introduzir na união do corpo místico de Cristo. Então, esse é o batismo, essa expressão, ela significa isso. Nós somos colocados numa nova relação com Cristo, fazendo parte agora da sua família, compondo o seu corpo, que é a sua igreja. Então, pelo Espírito, segundo essa metáfora, nós somos introduzidos na igreja invisível, no corpo místico eterno, na reunião de todos os crentes desse mundo. E, por outro lado, é o Espírito que nos leva a vivenciarmos o nosso cristianismo como uma igreja visível, uma igreja local. Então, nós vivenciamos essa realidade. Espiritualmente, os crentes de todo mundo estão conectados através do corpo de Cristo, mas localmente a nossa conexão como crentes, ela deve também se manifestar. Então, queridos, essa é a realidade do Novo Testamento apresentada segundo esse texto de 1 Coríntios 12 e tantos outros textos, em que nós estamos compondo, através do Espírito, uma união com o corpo invisível de Cristo, e também estamos expressando essa união por intermédio da nossa relação dentro de uma igreja local. Então, o Espírito, ele ilumina a nossa consciência, abre os nossos olhos para o pecado e para a necessidade de salvação. O Espírito aplica em nós a obra de Cristo, o Espírito nos regenera, o Espírito nos adota e, por fim, ele nos coloca na família de Deus. Então veja como o Espírito Santo é importantíssimo. E esse texto, então, é tão interessante esse texto, né, que ele vai falar sobre beber de um só Espírito, né? Então você veja, ele vai falar judeus, gregos, escravos, livres, todos compõem apenas um só corpo. Não tem a igreja gentia e a igreja do judeu. Não tem a igreja dos ciganos e tem a igreja dos brasileiros. É uma igreja só, é um corpo unido e indivisível, é uma igreja só, porque todos receberam um mesmo Espírito. Não tem um Espírito para o cigano e um Espírito para o brasileiro, não tem um Espírito do carioca e um Espírito do norte rio-grandense. Todos nós recebemos as mesmas dádivas através de um só Espírito. Mas qual é o propósito de tudo isso, de sermos introduzidos na vivência de uma igreja universal, de manifestarmos essa relação com Cristo através da igreja local? Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse momento. John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, ele tem um livro muito bom que eu recomendo, chamado Sinais de uma Igreja Viva. E ele aponta nesse livro 4 sinais que mostram se uma igreja está viva ou está morta. Primeiro sinal, ensinamento apostólico. Segundo sinal, comunhão e ajuda mútua. Terceiro sinal, adoração prazerosa e reverente. E quarto sinal, evangelização contínua. Mark Dever, é outro livro que eu recomendo também, do pastor Mark Dever. Mark Dever e Paul Alexander, no livro Igreja Intencional, chamam a atenção para 4 virtudes que uma igreja deveria ter.
pregação, primeira, oração, segunda, relacionamentos pessoais de discipulado, terceira, e paciência, quarta. São essas virtudes que ele crê que a igreja deveria ter. E com base nessa reflexão, eu queria chamar a atenção para você sobre como nós podemos, já que estamos falando sobre igreja e sobre o Espírito através da igreja, sobre a nossa participação na igreja, como nós vamos saber se o Espírito está operando na sua igreja? Como nós podemos saber se o Espírito está operando nessa igreja Batista do Natal ou não? As 6 indicações, na verdade, haviam mais, tem mais indicações. Eu separei 6 para que a gente possa seguir como orientação. Queremos saber se Cristo se o Espírito ele tem operado na Igreja Batista do Natal e através da Igreja Batista do Natal. Primeiro, nós sabemos que Cristo está operando, que o Espírito está operando, quando Cristo é o centro da igreja. João 16,14, 1 Coríntios 2,12 e Colossenses 1,18. Todos esses textos vão chamar a atenção de que Cristo é o centro da igreja do Senhor. Então, toda a nossa estrutura, as nossas programações, aquilo que nós vivemos como pessoas, devem apontar para Cristo e ressaltar que Ele está no comando e na determinação de todas as ações. Então, primeiro, como é que nós sabemos se o Espírito está produzindo algo poderoso em nós? Vamos olhar para as coisas que fazemos, a maneira como igreja gastamos o nosso tempo. Cristo é central em cada uma dessas programações? Cristo é central em cada uma dessas atividades? Se o nome dele for exaltado e apenas o nome dele, de fato, potencialmente o Espírito está operando na igreja. Uma outra indicação, se o Espírito está operando em uma igreja, quando os crentes se santificam pela palavra. João 17:17, Tiago 22, Romanos 8:13. A palavra é o instrumento do Espírito Santo para santificar a igreja. Como o Espírito santifica os crentes? Por intermédio da palavra. Então, se nós, como crentes, estamos ouvindo e lemos a palavra, se você não ouve, não lê, então você, por favor, já exclui. Porque para a palavra operar com poder na sua vida, você tem que ouvir e tem que ler. Então, se você, ao ouvir e ler a palavra, você se sente confrontado, compungido a se arrepender, confessar os seus pecados e buscar santificação, o Espírito está operando. Então, eu estou diante da palavra. Nós aqui, inclusive, estamos encerrando na nossa leitura anual o Evangelho de Lucas. Se ao ler determinado texto, ao ser exposto pela palavra de Deus por intermédio do Espírito, se aquilo me leva a repensar a minha vida, a minha atitude, meu comportamento, a querer buscar mais santificação pessoal, é sinal de que o Espírito está produzindo, trabalhando na igreja do Senhor. Se não, é sinal de que ele não está operando. Terceiro, quando os crentes vivem em unidade e amor, Efésios capítulo 4, versículo 3, João 13, 35, Romanos 12, 10. Quando os crentes vivem em unidade e amor. Porque por intermédio do Espírito, quando a igreja de fato busca unidade e amar uns aos outros, as pessoas conseguem vencer as suas diferenças. Eu posso não gostar, dar um exemplo aqui, de Luciano. E eu vou dizer para quem que eu não gosto de Luciano? Para Luciano. Eu não vou dizer para Lúcio, para Jonathan, eu vou dizer para Luciano. Luciano, ó, eu tenho um problema com você. O que é isso? É o Espírito botando as pessoas para brigar? Não. É o Espírito colocando as pessoas para resolverem as suas diferenças. Então as pessoas, elas são conduzidas pelo amor sincero, sem maledicência e sem maldade. Porque eu não quero o mal, eu quero o bem daquela pessoa. Eu faço tudo pelo bem daquela pessoa.
Há um cuidado constante e espontâneo. Queridos, é marcante. Quando o Espírito ele age dentro de uma comunidade, não precisa criar comissão para cuidar das pessoas que estão sofrendo. Isso é espontâneo. Como é que eu posso sentar todo domingo, do lado de uma pessoa que eu vejo que está abatida, entristecida, está passando por dificuldade, e eu não faço nada, nem oro, nem pergunto à pessoa como é que ela está? Pessoas, às vezes eu sei, eu tive conhecimento, me falaram, compartilharam, fulano tal está passando por essa dificuldade, uma barra danada na casa dela. Como é que eu não faço nada, nem oro, nem digo, olha irmão, estou orando por você? Por isso a manifestação do Espírito nessa unidade e nesse amor produz um cuidado que vai muito além das atribuições estatutárias. Eu não preciso do estatuto para abençoar a vida de ninguém, eu preciso só da Bíblia, que tem muito mais poder e autoridade, infinitamente muito mais poder e autoridade que um estatuto e regimento interno. Não desvalorizando nossos documentos, mas, meu Deus, se eu equiparar estatuto e regimento interno com a Bíblia, perdi o cristianismo. Então eu não preciso que ninguém me diga que eu preciso orar por alguém. Não preciso. Deveria ser espontâneo, e quando a gente ama, aquele amor produzido pelo Espírito, essas coisas acontecem de maneira espontânea. Quarto, quando os crentes buscam uma vida de oração, Efésios 6,18 e Atos capítulo 4, versículo 31. Uma igreja espiritual é uma igreja que ora unida. Essa é a realidade do Novo Testamento. Igrejas que não oram são igrejas que não têm o mover do Espírito. Não tem. Uma igreja conduzida pelo Espírito é uma igreja cujos membros oram tanto coletiva quanto individualmente. Se você não ora, não tem uma vida mínima de oração, eu não vou estabelecer, eu tenho aquilo que eu considero como a minha vida mínima de oração. Se eu não consigo fazer o que eu faço durante o dia, eu disse, eu não fiz o mínimo. Então, cada um tem o seu, mas existe alguma consciência em você, pelo Espírito, de que você tem feito o que você pode ou não. Então, se não há oração, o Espírito não está agindo, porque o Espírito, onde ele sopra, as pessoas sentem o seu mover, percebem o seu mover pela oração. Quinto, quando há frutos espirituais se desenvolvendo, Mateus 7,16 e Filipenses 1,6. Quando a gente olha para o crente e vê que ele está progredindo na fé, que ele está melhorando. Quando as pessoas estão aprendendo a palavra, colocando em prática, e nós percebemos que aquela pessoa está caminhando em direção à maturidade. Efésios capítulo 4, praticamente metade do capítulo é só sobre isso. Pessoas que estão caminhando em direção à maturidade. Então o Espírito agindo na igreja, ele provoca, ele anima, estimula as pessoas, desafia as pessoas a viverem aquilo que está na Escritura e desenvolver uma vida de produção de fruto. Aprende e coloca em prática aquilo que aprendeu. Aprende e coloca em prática aquilo que ouviu, aquilo que leu. Então, o Espírito, ele produz desenvolvimento na vida das pessoas, né? O Espírito, inclusive, primeiro texto onde aparece o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 1, e o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito é movimento. É rio de água viva, não é lagoa, não é água parada, não é copo d'água. Ele produz movimento. Então, uma das indicações de que o Espírito opera é quando os crentes, eles se desenvolvem, eles crescem na fé. Eles estão melhores do que ontem, melhores do que há um ano atrás, eles estão aprendendo mais, eles estão aceitando novos desafios. E sexto e último,
Nós percebemos o Espírito operando na vida da igreja quando há evangelismo pessoal acontecendo. Atos 1:8, Mateus 28, 18 a 20 e muitos outros textos. Porque, queridos, há uma razão, ou a maior razão do Espírito ter sido dado, porque olha só, gente, o Espírito, para iluminar a nossa mente, ele não precisa estar dentro do crente. O Espírito, para me regenerar, ele não precisa estar dentro do crente. O Espírito, para adotar, não precisa estar dentro do crente. Mas ele foi dado, em Mateus capítulo 28 e Atos capítulo 1, vai falar que ele foi dado para dar poder ao crente. Por isso ele é colocado dentro do cristão. Para que o cristão ele tenha poder para testemunhar. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Então, o poder do Espírito na vida do crente é para aquele testemunho. Se a gente não testemunha, o Espírito não está operando. Onde há ação do Espírito, há evangelismo. Isso é claro. Quando você olha para o livro de Atos, aquele movimento que acontece ali em Atos, é a ação do Espírito através da igreja. Tanto que alguns dizem, né, que não é ato dos apóstolos, mas é atos do Espírito através dos apóstolos. Porque quem age ali é a igreja, pelo intermédio da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito, quando age, tem evangelismo. Se não tem evangelismo, se a gente tem vergonha, se a gente não fala de Jesus, o Espírito, ele faz tudo, ele só não está agindo em você. Primeiro, quando o crente é o centro, quando o Cristo é o centro da igreja. Segundo, quando os crentes se santificam pela palavra. Terceiro, quando os crentes vivem em unidade e amor. Quarto, quando os crentes buscam uma vida de oração. Quinto, quando há frutos espirituais se desenvolvendo. Sexto, quando há evangelismo pessoal acontecendo individualmente. São indicações de que o Espírito ele está operando. Então, para concluir, eu gostaria de partir do particular para o geral. Primeira pergunta que, obviamente, se deve se fazer ao falar sobre esse texto é: o Espírito Santo ele está operando em você, através de você? Você consegue perceber o Espírito Santo na sua vida, através das suas atitudes, das suas orações, do seu tempo com Deus, da bênção que você é para essa igreja, de como você abençoa a vida dos outros? Você consegue olhar para você mesmo e perceber o Espírito Santo operando em você? Há razões claras e convincentes para você crer que o Espírito Santo tem agido em você e através de você? E se você não percebe nada disso, pastor, eu sou uma pessoa descomprometida com o Evangelho, venho à igreja quando dá mesmo, se não dá, eu não faço a menor questão, não tenho contato com ninguém, não faço questão, não visito ninguém, não me interessa a vida das pessoas, as pessoas passam por suas dificuldades, eu não me importo, não oro por ninguém, também não venho para o culto de oração, também não faço questão de orar, também não peço oração pela minha vida nem pela minha família, não faço questão de crescer, estou salvo, sentado e satisfeito, está bom demais, ir para o céu é o que importa. Se eu vou sentar na frente ou atrás, para mim tanto faz, então. E também eu não evangelizo não, tenho vergonha, não sei, então cada um, o meu evangelismo máximo é chamar a pessoa para ir para a igreja. Se você, querido, chegar a qualquer uma dessas conclusões, a pergunta que eu faço é: você vai permanecer assim? Você vai ficar assim mesmo? É assim que você quer a sua vida espiritual? É essa a promessa de rios de água viva fluindo, de uma vida abundante? É isso daí para você? Uma vida insignificante, sem importância, sem relevância, sem bênção, sem ser a bênção para qualquer pessoa? É isso mesmo? E obviamente a primeira pergunta me leva a uma segunda.
Se na primeira eu pergunto se o Espírito Santo opera em mim, segunda pergunta é se o Espírito Santo opera nessa igreja. Porque o Espírito Santo opera na igreja através dos seus membros. Não existe um dom que é dado à igreja. Não tem um dom. Qual o dom que Deus deu para a igreja? Ah, nossa igreja tem o dom de trabalhar com cadeirantes. Não tem isso na Bíblia. Os dons são dados às pessoas da igreja. Igreja não tem dom. Quem tem dom são as pessoas da igreja. E para que o Espírito haja na igreja, as pessoas precisam buscar o enchimento do Espírito. Então, como a igreja é formada por crentes, não paredes, não tijolos, mas como a igreja é formada por crentes, operar na igreja significa operar no crente, operar em você, operar em mim. Significa isso. Então, se ele não opera nos crentes, ele não opera na igreja. Se ele não opera na vida dos indivíduos da igreja, ele não opera na vida do crente, na vida da igreja. E o que nós então deveremos fazer diante dessa realidade? Eu indico, existem muitos caminhos que nós poderemos seguir. Talvez o mais óbvio seja pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor. Por que nós temos entristecido o Espírito? Por que nós temos constrangido o Espírito? O que nós temos feito contra Ele, contra a ação dEle, que tem impedido Ele de trabalhar? O que falta, né? A gente destravar essa operação do Espírito? A gente podia abordar várias coisas, a começar da confissão de pecado, de pedir perdão pelo nosso estado espiritual. Mas eu recomendo que você comece por aquilo que Jesus ensinou em Lucas capítulo 11, versículo 13, quando ele fala sobre oração. Ele diz que a gente tem que orar e pedir o Espírito, porque o nosso Pai que está no céu, Ele vai nos dar o Espírito. Então, perceba que isso nos leva a ficar de joelhos. Porque se eu estou numa condição de esfriamento espiritual, de desânimo, de apatia, de religiosidade, de frieza, e eu não consigo mudar essa situação, só tem uma maneira disso acontecer, que é através do Espírito. Sabe, aquele negócio que você sabe que está errado, sabe que está fazendo mal para você, mas você não consegue se libertar? Aquela dificuldade, aquele perdão que você não consegue dar, aquele pedido de perdão que você não consegue fazer, aquela atitude, não, hoje eu não vou assistir Netflix não, hoje eu vou gastar 40 minutos que eu gastaria num episódio de Netflix em oração, e você não consegue fazer isso. Tem um texto que me chama a atenção, que é aquele, a gente leu várias vezes, né, porque a gente está lendo os evangelhos, várias vezes, Jesus, ele leva os discípulos com ele, lá para o Getsemane, e ele diz, olha, vocês ficam aí orando, eu vou mais adiante um pouquinho. Quando ele volta e os discípulos estão dormindo, eu acho interessante o que Jesus fala, por acaso vocês não conseguiram vigiar nenhuma hora? Não conseguiram orar nenhuma hora? Então, se a gente está diante de situações que a gente tem muita dificuldade de conseguir vencer, a recomendação que eu faço, peça que Deus lhe dê o Espírito. Não que você não tenha, você tem. Não estou dizendo que você não tem, mas dá naquele sentido especial, daquela obra em que Ele nos constrange, em que Ele nos renova, nos restaura, em que Ele trabalha no nosso coração e consegue fazer coisas em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que a gente passa uma vida inteira tentando fazer e não consegue. Então, o fim, buscar uma vida e uma igreja que esteja debaixo da ação do Espírito, começa com o nosso pedido pelo Espírito. Começa e termina no mesmo lugar, no Espírito Santo. Então, eu lhe recomendo que você ore e peça que Deus encha você do Espírito. Isso não é pentecostalismo não, meu irmão.
O que os pentecostais têm não chega nem perto disso aqui. Não é esse tipo de experiência que eu estou falando. Estou falando de algo concreto que Deus ele pode realizar na sua vida e através da sua vida, nessa igreja, através dessa igreja. Amém, queridos? Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor.